em 8 décadas de existência fecunda e laboriosa. Agradeço de todo o coração à deputada Eliana Pedrosa e a todos os seus pares a honra desta homenagem. Estou certa de que Mário Garófalo, meu querido Mário Garófalo, do plano superior para onde Deus o levou, certamente está acompanhando e repetindo para os anjos as palavras aqui proferidas. Porque Mário Garófalo não morreu. Ele, hoje, apenas está falando para uma audiência diferente, para os anjos que vieram buscá-lo naquela segunda-feira e o levaram aos braços do Senhor e ao encontro dos pais, dos parentes e dos amigos que se foram antes dele. Porque essa foi e continua sendo a vida de Mário Garófalo. Sempre foi e sempre será a sua forma de cumprir os ciclos determinados pela lei de Deus, divulgar a verdade, os fatos, o amor e a sensibilidade, porque assim quer o Senhor e assim seus verdadeiros filhos sabem agir. E na rádio, todos conhecem o nosso slogan, a diferença é a música. Mas hoje eu diria, a diferença não é a música, a diferença não é a Lúcia, a diferença é Mário Garófalo. Muito obrigada a todos. Eu acredito que, nesse momento, nós descobrimos por que o Mário dividiu seus sonhos com a Lúcia. E, Lúcia, o seu dever de casa é continuar nos brindando com essa bela voz na Brasília Super Rádio FM. Emoção. Nesse momento, eu passo a palavra ao senador Meira Filho, ao radialista Meira Filho. Corrigindo. Eu fui surpreendido. Eu nunca imaginei. Eu passei 15 dias escrevendo isso aqui. Quando chego aqui e encontro essa coisa, devia ser hoje a noite da boa lembrança. Nunca mais nós vamos esquecer isso daqui. Nunca mais. Tenho plena consciência. Eu aproveitei aqui uns textos que eu havia escrito, eu não posso fugir a eles. O Rádio Brasileiro completou, no mês passado, 82 anos de idade. 1922, 2004. Você fazendo a continha, 82 anos. Uma feliz coincidência, no mês de outubro, eu estarei completando 83 anos de idade. Portanto, eu sou mais velho que o rádio. Eu tenho autoridade para falar. Não por ser radialista, por ser mais velho que o rádio. Então eu escrevi uma coisinha aqui que é muito importante. Cometeríamos uma grande injustiça se deixássemos de incluir nessas comemorações e homenagens do rádio a iniciativa privada, os grupos empresariais que muito contribuíram para o maior sucesso da radiodifusão em nosso país, sucesso este que deu ao rádio imenso poder de comunicação de massas que até hoje não foi suplantado por nenhum outro. Historicamente, é muito importante dizer aqui que a televisão no Brasil foi implantada pelos profissionais do rádio. Na construção de Brasília, a participação do rádio foi
sumamente importante. Sumamente importante. Eu vou ser muito rápido. Em princípio, eu não gosto de falar muito de mim mesmo, não. Acho chato. Eu gosto de falar da pessoa. Eu gosto de falar genericamente. Você sabe disso, Ralf sabe disso. Eu estava aqui em Brasília quando apareceu o doutor Mário Pires, que era o superintendente das empresas incorporadas ao Patrimônio Nacional, a Rádio Nacional. Ele me chamou: Meira, você saiu da Rádio Nacional, foi lá para a Voz do Brasil, não voltou mais. Você não quer trabalhar aqui em Brasília na Rádio Nacional? Eu disse: quero. Então eu vou botar você para trabalhar na Rádio Nacional. Mas ocorre que naquele tempo o governo não dava um tostão para a Rádio Nacional. Não dava não. O governo botou os equipamentos, botou os transmissores, entregou. O primeiro diretor que eu tive chamava-se Leoni Mesquita. Depois veio o Edmo Vale. Depois veio a Delk Ziller. Depois veio Paulo Nunes. E por aí. Então, quando eu cheguei na Rádio Nacional, a Rádio Nacional entrava no ar às 9 horas da manhã. Você imaginou o que é isso? Construindo uma capital, uma cidade importante, e a emissora da cidade entrava no ar às 9 horas da manhã? Eu falei: isso está errado. Aí peguei aqui uma condução, fui bater no Rio, falei com o doutor Mário Pires. Ele falou: não tem problema, você pode botar a rádio no ar, você tem dinheiro para pagar? Eu falei: mas doutor, a rádio não pode gastar dinheiro lá em Brasília, não está podendo, não tem condições. E eu vendi os programas e botei a rádio no ar. 5 horas da manhã. Vocês não imaginam o bem que esta rádio fez. Foi uma coisa assim que a gente fica até emocionado e não pode encontrar um termo de comparação. Então eu escrevi isso aqui. Vocês se preparem. Naqueles saudosos dias, só os Correios e o rádio faziam a comunicação dos que estavam aqui trabalhando com os que haviam ficado longe, nos mais diferentes lugares deste imenso país que se chama Brasil. Porque a Rádio Nacional, ela era ouvida no mundo inteiro. Eu recebi correspondência de Tóquio, da China, de Hong Kong, de Londres, de Nova York. Eu fundei um escritório só para colecionar a correspondência que a rádio recebia do exterior. Então, veja bem, telefone naquele tempo, tinha telefone precário, mas só para privilegiado. Foi exatamente por causa dessa carência em comunicação que o rádio se fez presente, recebendo cartas, transmitindo recados e unindo a todos que daqui ou de longe esperavam notícias dos seus parentes. Naqueles saudosos dias, um hino se destacava entre as músicas dedicadas a Brasília, muito antes da inauguração. Seu título: Brasília, Capital da Esperança. Seus autores: Ariovaldo Pires e Simão Neto. Orquestra, coro da gravadora RGE. Desbravada, na mais esplendorosa alvorada, feliz como um sorriso de criança, o sonho transformou-se em realidade, surgiu a mais fantástica cidade, Brasília, capital da esperança, desperta do gigante. Você já imaginou o cara lá no Ceará ouvindo isso? Uma ocasião, eu estava fazendo meu programa lá, que tinha um programa chamado Taguatinga Vai Bem Obrigado. De repente eu recebo um recado. Ó, aquele coronel ali quer falar com o senhor. Aí eu olhei assim, o coronel fez. Aí eu fui lá.
o presidente João Goulart quer conversar contigo. Digo, mas comigo? Quer conversar contigo? Pois não. O que é que há? Problema aí, tchê. Problema aí, tchê. O programa Taguatinga vai me obrigado? Eu não fazia nada demais, eu falava de Taguatinga. Como era Taguatinga, cidade que mais crescia no Brasil. O progresso estava chegando em Taguatinga. Taguatinga prometia ser a melhor cidade satélite. Então falava essas coisinhas, uma musiquinha daqui, uma musiquinha daquela. E era 1960, quando João Goulart tomou posse naquela época terrível, né? Muito bem, aí eu fui lá falar com o presidente. Cheguei lá, ele me recebeu muito bem. O presidente João Goulart era um homem educadíssimo, era uma finura de cidadão. Ele olhou para mim e disse, eu mandei te chamar porque tu, esse negócio, hoje fala muito negócio de tu, né? Tu vais tirar o teu programa do ar amanhã. Eu falei, mas presidente, eu tenho compromisso com os meus anunciantes, eu vivo disso. Eu mando te pagar. Mas este programa não vai para o ar amanhã. Tu duvida? Eu digo, de jeito nenhum. Agora, escuta só porque é que ele queria que tirasse o programa do ar. Falei, presidente, está muito bem, eu vou tirar o programa do ar. Eu queria saber por quê. Ele falou, tchê, tu sabes que as obras de Brasília estão paralisadas. O governo não tem dinheiro para tocar as obras. Então tu falas que Taguatinga está crescendo. A cidade que mais cresce no Brasil. Progresso. O nosso povo está ansiando por cidades que lhe dê trabalho, que lhe ajude a viver. Nosso povo está ansiando por isto. E tu ficas fazendo um programa desse e os caminhões chegam aí cheios de gente do Ceará, da Paraíba, das Alagoas. E nós não temos onde colocar essa gente para trabalhar. Foi isso que o presidente João Goulart me alegou e eu concordei plenamente com ele. Eu queria deixar aqui uma última frase. Nós precisamos fazer muito pelo rádio. Muito mesmo. Não existe um veículo de comunicação com poder de massa, com poder de chegar, de falar. Porque o rádio não precisa de muita música, não. Não precisa de muita conversa, não. Não precisa de muita notícia, não. O rádio tem que misturar tudo isso. É feito um prato apetitoso que você come e ainda repete. Então, nós do rádio temos que fazer isto. Agradeço imensamente a deputada. Teve uma inspiração. Muito bom chamar a gente para conversar. Eu acho que a partir daqui, muita coisa nós temos por fazer. Muito obrigado. Em meio à terra virgem desbravada, na mais esplendorosa alvorada, feliz como um sorriso de criança, o sonho transformou-se em realidade, surgiu a mais fantástica cidade, Brasília, capital da esperança. Eu gostaria de saber se o José Nery quer dar uma palavrinha. Ele é bom. Companheiros, querida deputada e companheiros, nossa querida Rose, Chico Pereira, querida Lúcia, Meira Filho, e compadre Juarez, Ivan Pimentel, que hoje está aqui representando os Cobras da Notícia, né? Outro grande programa.
outra grande marca do rádio de Brasília, né? Que nós precisamos realmente, e queremos agradecer à deputada e dizer a ela que, com certeza, como eu estou com essa vontade e tenho garra para isso, todos nós teremos companheiros de ajudarmos a ter esse memorial do rádio e esse museu do rádio, né, com a viva voz, com tudo para mostrarmos para as próximas gerações que o rádio de Brasília fez muito por essa cidade. Como disse agora há pouco o deputado José Roberto Arruda, né, é que nós todos, companheiros de todas as formas que fizeram e ainda fazem, né, parte do rádio, que a gente consegue, com as palavras, né, conduzir as pessoas, sonhar, né, levar as pessoas a viagens, que tivemos tantas passagens interessantes, né, como os Cobras da Notícia, que o pessoal parava, né, mecânicos, eletricistas, pessoal que fazia barulho, tinha a sua empresa que fazia tanto barulho, parava, o horário, aquela 10 horas da manhã, tinha que parar para ouvir, né, desligavam tudo e só o rádio ficava ligado para poder ouvir, né, as notícias com humor. Mas também, a primeira coisa que eu fiz aqui em Brasília, além de participar dos Cobras da Notícia, foi dar conselhos. Naquele tempo, né, não tínhamos, a mulher não tinha a facilidade hoje, não tinha delegacia da mulher, não tinha também apoio, e a mulher, às vezes, começava a namorar e gostava tanto que se apaixonava rapidinho e aí, coitada, ficava grávida e o rapaz dava no pé. E ela também tinha que dar no pé, porque o pai, né, dizia, olha, vá atrás dele, porque senão você sai de casa. E coitada, tinha que sair. Então escrevia, chegou José Nery com E a Vida Continua. Eu tinha 18 anos. É engraçado dizer isso, eu estou citando isso para ver como é que o rádio, né, faz a pessoa viajar e pensar quem é que está ali atrás daquele microfone falando, dando conselhos. Chegava, às vezes, senhoras de 70, 80 anos, queria conhecer aquele rapaz que dá conselhos, aquele locutor, aquele comunicador que dá conselhos. Aí me chamavam à portaria, né, à recepção, eu chegava, não, é aquele senhor, eu quero conhecer aquele senhor. Não, sou eu que apresento o programa e a vida continua. Não, não é você. Não, sou eu. A senhora queria conhecer? Não, não é você. Você não sabe nem, não sabe nada da vida, só vai saber dar conselhos como você dá conselho, né? Então, coisas passageiras assim, né, coisas interessantes, como o Meira Filho, né, a Cruz Comanda à Tarde, tinha esse programa, Cruz Comanda à Tarde, que todo mundo achava interessante, e como nosso Raul Siqueira, né, com Brasília Urgente, que tinha também a informação que o pessoal precisava, queria ir reclamar de alguma coisa, e tinha essa assistência, né? Tinha o rádio para responder. Hoje, como disse nosso querido deputado Chico Vigilante, que já não tem mais programas assim, precisamos retornar, precisamos reviver isso, né? Precisamos trazer isso de volta para o rádio de Brasília. Por isso, queremos parabenizar a senhora por essa brilhante ideia e, com certeza, todos os nossos companheiros aqui estaremos juntos nessa batalha, estaremos juntos neste trabalho. Tá bem, deputado? Obrigado. Regiane Lima Verde, da Voz do Brasil,
Vamos dar uma palhinha aqui para a gente, Rejane. Bom, gente, eu vou fazer o contrário da Rose. Eu escrevi e vou ler. Sabe por quê? Porque dentro de todo profissional de rádio, podem ter certeza, dormita um Fidel Castro. Então, para não correr riscos, eu escrevi aqui. Me pediram, o cerimonial me pediu, a assessora da deputada Eliana, para resgatar um pouco da história da nossa geração de radialistas que veio para Brasília. Então, foi assim, gente, final dos anos 70, chegávamos a Brasília de todos os cantos do país, respirávamos esperança de mudanças. Embalados por este sonho, trabalhávamos com a alegria própria dos jovens. Quebramos preconceitos antigos. A voz do Brasil deixou de ser só masculina, graças ao Ralph Siqueira, não é isso? Ajudamos a criar a primeira associação de radialistas de Brasília. Ainda vejo o Manuel Damasceno percorrendo as emissoras de rádio pedindo adesões. Cutucamos o regime podre e velho com a irreverência do pacotão. Quem não se lembra dos versos Geisel, você nos atolou, Figueiredo também vai atolar. Ai, atolar, venha nos salvar. Cobrimos, emocionados, as manifestações populares pelas diretas. A esplanada é um mar de bandeiras vermelhas. E o Jaime Saltchuk, nosso chefe lá na Alvorada, né, Chico Pereira? Pô, Rejane, assim não, né? Não fica torcendo. Ele era do PCdoB e eu era do Partidão. Colocamos nas ondas do rádio e na TV a primeira campanha eleitoral do Distrito Federal. Subimos ao palanque por mais democracia. Eu e o Walter Lima, de grátis, só por amor à causa, apresentamos todos os comícios da coligação que elegeu Augusto, que elegeu tantos que fazem parte, né, da história recente de Brasília. Mais que trabalhar, nós militávamos no pioneiríssimo Jornal da Feira. Lembra, Luciano Barroso? Inquestionável contribuição ao atual Código de Defesa do Consumidor. Com a lei delegada na mão e muita coragem, enfrentamos o poder econômico da época que se recusava a mudar práticas danosas ao consumidor. O time era de primeira grandeza, gente. Geraldinho Vieira, Turiba, Flávio Roseiro, Rosana de Cássia, Cristiano Menezes e até o ídolo Renato Russo, aquela época ainda Renato Manfredini. Foi um período rico de novas experiências, de muita criatividade, militância no sindicato, no movimento de mulheres, a disputa no front das ideias dos partidos políticos. Brasília efervescia. Éramos enormes, dávamos conta de filho, de trabalho, casa, sindicato, reuniões, clandestinas ou não, né, Chico Pereira? Intermináveis reuniões do movimento sindical, preparando o 1º de maio, né, Chico? E depois, no final, ficávamos nós. Pô, vamos fazer a vaquinha da cota aí para botar gasolina no carro do Chico Pereira, que era o presidente do Sindicato dos Radialistas. Bom, foi assim que nós forjamos o nosso espaço, criamos um mercado de trabalho ainda grande, àquela época o suficiente, para acolher todos que estavam chegando. Foi o nosso talento e a nossa criatividade que deram voz e emoção a um tanto de campanhas e programas de rádio e TV. Hoje, depois de tantas lutas, ainda temos que brigar por respeito ao nosso trabalho, contra políticas antigas de relações profissionais, por espaço que, sem cerimônia, estão sendo entregues a profissionais de outras praças. Paciência. Mas, como sempre combatemos com alegria, e como diria o Gonzaguinha, eu acredito na rapaziada, é nossa tarefa ainda ajudar essa nova geração a tirar
desses árduos tempos de mudanças, aquele acorde maior, aquela melodia que faz pressentimento à chegada do novo. Por tudo isso, deputada Eliana, esta homenagem tem significado e nos dá chance de dizer, além do cansaço, que nós existimos, estamos bem aqui, ainda prontos para o trabalho que o país tanto precisa. Obrigada. Muito bem. Muito bem. Monteiro, você gostaria de dar uma palavrinha? Monteiro, lá da Rádio Comunitária da Ceilândia. Pode justificar a sua saída. Você pode sair e justificar. Quero aqui parabenizá-los, a nossa deputada Eliana Pedrosa. A Eliana Pedrosa teve essa coragem de resgatá-los. O nome tão bonito, que é o nome dos radialistas. Aqui nós temos várias pessoas que, se nós fosse citar, que nos ajudou a chegar até onde nós estamos. Quero aqui parabenizá-los, todos da mesa, o Chico Pereira, que é o nosso diretor do sindicato, e um dos mais novos radialistas que nós temos lá no sindicato, o Chico deve saber, que é o nosso amigo senador Paulo Otávio. Também eu quero aqui agradecer o apoio que nós temos dos nossos radialistas. Eu me lembro muito bem quando eu estava com 8 anos de idade, eu ouvi uma jovem locutora falando aqui, que ela começou ainda menina, que pegava o cabo de vassoura e ficava se comunicando. Eu me lembro muito bem que eu, com 8 anos de idade, eu pegava uma banana, e antes de comer a banana, eu fazia a locução. E começava a fazer aquela locução, e meu pai, ele é vereador em Fortaleza, e ele chegava da Câmara e dizia: cadê o Monteiro? Está lá dentro do quarto comendo banana. Quando ele abria a porta devagarzinho, eu estava lá ensaiando, porque eu achava bonito os locutores da rádio Verdes Mare, a única rádio que até hoje eu ouço ela lá em casa na Ceilândia, e gosto dela. Foi aonde eu criei aquela vontade de ser um radialista, um locutor, levando animação à nossa comunidade. E meu pai, quando eu estava com 8 anos, quase 9 anos, ele me deu esse radinho. Até hoje eu tenho ele. Tenho aqui um grande radialista que eu admiro muito ele, Marcelo Ramos. Nós na Rádio Capital trabalhamos junto. O Ari Moisés me deu muita força. O nosso amigo lá do sindicato, que é o Zezão, também me deu muita força. Infelizmente ele não está aqui, mas eu gostaria que ele tivesse. Eu fico feliz de ter este encontro com os nossos companheiros. E com essa coragem da nossa deputada Eliana Pedrosa, quando ela abriu a sua boca e disse para mim lá na rádio Comunidade de Ceilândia, disse: Monteiro, nós vamos fazer um dia especial do radialista. Quer dizer, uma homenagem para o dia dos radialistas. Eu gosto de levar a Eliana na Rádio Comunidade, porque ela é querida lá na rádio. E ela é querida na comunidade da Ceilândia. E lá nós temos um programa chamado Linha Direta com a Comunidade.
aonde as pessoas ligam. Eu ouvi o Chico Vigilante dizendo aqui que precisamos de resgatar aquele tempo passado. Mas eu quero deixar bem claro para o Chico Vigilante e para os outros que estão aqui. Ainda tem radialista corajoso, como o Mauro Eugênio e outros mais, que bate realmente nos nossos governos, cobrando segurança, cobrando melhoria para a nossa cidade, que é o que estamos precisando. Então eu quero deixar bem claro, quando Deus levantou a gente para ser um radialista, foi porque Ele disse: tu és homem, homem, vai em frente e defende aqueles que o qual não sabe se defender. Encontramos realmente uma palavra muito importante nos nossos dias de hoje. São poucos que têm coragem de ir ao administrador, a um coronel e pedir segurança. Com as minhas poucas palavras, eu quero deixar bem claro: quantas as vezes eu fui no quartel, no 8º Batalhão, pedir segurança para as nossas ruas, porque o meu povo estão cada dia reclamando, ligando para o 3718454 e dizendo: Monteiro, nos ajude, porque nós não temos segurança. E vamos continuar. Já tentaram tirar o meu programa do ar. Ligaram para o Ministério das Comunicações. Ligaram para os sindicatos radialistas para ver se a gente era legal. Ligaram para a Anatel conversar com o doutor Luiz. Porque tinha um radialista crítico que estava cobrando das autoridades. Era limpeza na cidade. Estava cobrando da cidade, das autoridades, segurança que nós não tínhamos, que agora temos. Eu quero deixar bem claro, meus colegas radialistas, abra a boca, cobre das nossas autoridades, que seja ele o governo que seja, e vamos realmente atender o nosso povo, como diz aqui o Chico Vigilante, que é aliás, foi até o nosso amigo Meira Filho, que eu já fiz programa na Rádio Meira Filho, lá em Itaguatinga. Eu me lembro muito bem de uma passagem importantíssima, de uma passagem muito importante, que a gente tem que ter coragem para falar no rádio. Para falar no rádio. Quero aqui agradecer novamente a minha amiga Eliana Pedrosa, Chico, que é o nosso diretor. Quero agradecer a nossa grande radialista, que eu tiro o chapéu para você. Você está fora, mas eu gostaria que você voltasse. Se não tiver espaço, vá para a Rádio Comunidade que tem. Nossa amiga lá, filha, se eu não me engano, do Mauro, esposa, melhor dizer, que o qual ele mandou um convite para nós, para o último aniversário da rádio, que foi lá, na Sala Vila Lobo, no Teatro Nacional. Quero agradecer também de coração a todos que eu convidei, a minha amiga Juíza de Paz, que ela sempre me deu um apoio tremendo, a Biail, que Deus possa abençoar todas essas pessoas e que Deus possa abençoar todos os nossos radialistas. Sucesso para vocês. E vamos em frente. E não vamos deixar ninguém mudar. Vamos realmente fazer o nosso, exatamente o que a nossa amiga Eliana Pedrosa quer fazer. O nosso museu. Parabéns. Chico Pereira, você está com a palavra aí, como representante aí de todos os radialistas. Pois é, gente, é isso aí. Viu, o nosso muito obrigado a Eliana Pedrosa, e exatamente na sua pessoa, pela sua iniciativa, nós queremos agradecer enquanto Sindicato dos Trabalhadores em Empresa de Rádio e TV, que quando a gente fala exatamente o Meira Filho lembrou até que tem tudo a ver, e nesse tudo a ver é exatamente isso, quer dizer, o Sindicato é dos Trabalhadores de Rádio e Televisão. E quero homenagear todos nós radialistas, naqueles radialistas que estão trabalhando, que é o Marinho lá na operação de áudio, entendeu? Está trabalhando, né, Marinho? Tá? Os dois cameramen
e os demais que estão nos bastidores, entendeu? Neste momento. Eu quero falar exatamente da parte sindical. E trago para você já o primeiro documento, que é a carta sindical do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Rádio e TV, concedida em 29 de abril de 1981. Entende? E teve exatamente a parte daqueles radialistas que se dispuseram a exatamente estar nesse papel que é a defesa da categoria. Nós, por estarmos na defesa da categoria, às vezes só comemos osso. Os radialistas ainda comem um filezinho de vez em quando. Está aqui o companheiro Aranha, que é um dos símbolos antigos desta luta pela defesa dos trabalhadores. E já que estamos falando de defesa, eu deixo consignado a nossa deputada que, neste momento, o contrato com a Universidade de Brasília para a implantação da TV aqui na Câmara se dá de forma bastante inadequada. Então, que a senhora tome as devidas providências, porque a UNB está conduzindo através de um contrato que não dá direito a 13º, não dá direito a férias, entendeu? Então, é de imediato esta ação. Como representante, enquanto sindicato, eu não posso deixar ser tomado pela emoção brilhante que estamos vivendo e não cuidar desses afazeres. E exatamente o seguinte, os radialistas, quando falamos de zelar do rádio, pedimos que zelem do bolso dos radialistas, porque é uma categoria que está quase em extinção. Quase em extinção por conta da evolução tecnológica e, muitas das vezes, por não valer a pena. O Meira Filho, quando eu era o aluno ali, colado a ele, porque ele tinha um programa, e aquele programa espetacular, o Chico Pereira, até hoje, carrega essa marca. Quando me lanço candidato, por mais que eu diga que sou das rádios de agora, o pessoal só diz o seguinte: você não é o Chico Pereira do Meira Filho? Entendeu? Já passaram tantos anos e eu continuo sendo o Chico Pereira da Rádio Planalto. Chico Pereira do Meira Filho, essa é forte. É, Chico Pereira do Meira Filho. E, aliás, entende? E, aliás, o Meira Filho, naquela sala dele, né, Tomás? A gente se juntava todo mundo na sala para ver aquele, né, dia de sábado, né, dia de sábado ele terminava o programa, ia todo mundo lá para o sofá, lá conversar até meio-dia. E uma das passagens interessantes é que, mesmo eu sendo sindicalista, o Meira Filho teve a coragem de me convidar, e eu topei, ficar subindo com rolo de cabo o edifício, 5 andares, para a gente dar conta de inaugurar a Rádio Planalto no novo prédio. Entendeu? Tá? Então, quer dizer, a gente aqui, se nós formos falar da emoção, seria por demais marcante. Mas eu peço exatamente que os parlamentares, hoje nasceu uma ideia aqui, que é exatamente fortalecer, se possível, da forma que a senhora propôs, que é exatamente dirigir as verbas um pouco para Sua Excelência, o rádio. E a gente fica muito feliz por isso. Neste momento, nós estamos em database, nas empresas privadas, que é 1º de outubro, já passou, já estamos quase no meio, não chegamos a um acordo, entendeu? Estamos com a database na Radiobras, entendeu? Sofrendo o diabo para fechar um acordo lá, entendeu? Então é isso, esse papel do Chico Pereira, que muitas das vezes não é incompreendido, muitas das vezes as rádios não contratam Chico Pereira e outros, porque exatamente tem vínculo sindical. Mas já que eu vesti essa farda, vou levá-la até o fim. Mesmo que aconteça o que o Meira disse, você vai morrer pobre. É isso aí, obrigado. Ai, ai.
Chico, vou deixar um dever de casa para você. Você não quer ser o coordenador do grupo de trabalho para resgatar a história da organização dos trabalhadores da rádio do DF, não? Tá aceito? Beleza. E pode estar certo, Chico, não era do nosso conhecimento que a UNB estava contratando esses profissionais sem as garantias dos direitos que lhes são devidos. Amanhã mesmo... Hein? Não, pois é, mas amanhã mesmo farei protocolar uma correspondência à presidência desta casa, que se não houver a correção imediata desta questão, que o contrato seja rompido. Eu gostaria também, antes de encerrar, eu acho que muitos estão querendo falar, e aí eu vou deixar mas eu vejo também que a gente já está no avançado da hora, nós vamos ter aqui um coffee break, né? Um coffee break não, um coquetel. Coquetel? É, um coquetelzinho simples, mas nós vamos ter um coquetelzinho simples aí, e aí a gente pode ouvir mais histórias, e eu gostaria de tirar desse plenário também aqui, se alguém gostaria de ser o coordenador geral deste projeto. Hein, senador Meira? Toma aí. Eita! Muito bem. E eu gostaria agora, nós fizemos... Eu vou chamar você para trabalhar. Eu gostaria agora de ir chamando alguns nomes aqui das pessoas presentes, que são os nossos homenageados, para entregar uma plaquinha. É uma coisa simples, a Câmara não tem verba para fazer isso, eu mandei fazer. É uma coisa simples, mas gostaria de deixar registrado esse momento, mesmo que fosse muito simples, mas mostrar que, de coração, nós reconhecemos o trabalho de vocês. Então, como são muitos para a gente adiantar aqui, eu vou chamando e as meninas vão fazendo as entregas, né? Luciano Barroso de Oliveira. Mas, rapaz, você engordou, hein? Lorival Antônio Macedo. Maria Rejane Lima Verde. Juarez Fernandes. Fala, compadre. Ralf Siqueira. Zé Nery. Ricardo Noronha. Ivan Pimentel. Elis Regina Araújo da Silva. Carlos Cerqueira Zarur. Antônio Aranha Araújo. Chico Pereira. Rosemary Miranda. Marcelo Ramos. Márcio Lacombe. Nelson Gomes. Nelson Mota Gomes. Teixeira Neto. Toxó. Olá, meu querido. Tomás Filho. Não. Valdson Parente. Valmor Parente. Valmor Parente. Wellington Lopes. Lincoln de Loureiro. Rosélia Alves Bezerra. Rosa Alves. Luiz Cláudio Canuto. J. Rodrigues. Quem está faltando? Alguém? Walter Lima, que estava se fazendo representar para o seu filho aqui. Lúcia Garófalo e Mário Garófalo. Senador Meira Filho. Sou eu. Obrigado.
Tá, nós vamos tirar foto. Tá faltando alguém aqui? Espera aí. Lúcia Elizabeth, Beta. Tá faltando aqui? Não tá aqui. Paulo Bolinha. Eu posso fazer uma pergunta? Pode sim, senador. Esse coquetel é por conta da Câmara? Não, é por minha conta. Ah, tá. A Câmara não paga, não. Tá faltando alguém? Faltou alguém? Vê se falta alguém. Vê se falta alguém. Tá faltando o Monteiro lá da... Tá faltando o Monteiro lá da Rádio Comunidade da Ceilândia. Vem cá, Monteiro. Se tiver faltado alguém, por favor. Bem, senhoras e senhores, eu acho que essa sessão foi bastante produtiva, porque nós tiramos daqui... Quer falar? Claro, Luciano, você manda aqui. Fala aqui, Luciano. Venha cá. Também quer falar? Está precisando botar o telefone na plateia, o microfone na plateia. Deputada, perdoe quebrar um pouquinho o protocolo e também aos meus colegas. O homem se torna escravo do seu conhecimento. E quando você tem este conhecimento, você deve ter a grandeza de passar àquele que é motivo de existência maior do rádio e das nossas vidas, o ouvinte de rádio. Nós, todos os dias, quando levantamos, quando vamos desempenhar as nossas funções, nós temos um motivo, o ouvinte de rádio. Nós estamos trabalhando para quem nos ouve. Nós estamos trabalhando para quem nos paga financeiramente ou através do reconhecimento, não o reconhecimento apenas da bajulação, mas o reconhecimento da informação correta, ajudando a formar, a unir, a mostrar que a cada dia se constrói uma nação através do desenvolvimento dos seus cidadãos. Numa homenagem como esta, todos nós temos às vezes a tendência de pensar naquilo que nós estamos querendo para o nosso segmento. É verdade. Nós estamos lutando todos os dias para isso, mas não esquecer nunca o nosso rumo. Nós não somos senhores da verdade, nós não somos donos de quem nos ouve, nós somos empregados, escravos de uma ética que se resume no costume da nação. Nós somos seguidores daqueles que estão sempre ávidos pelo que sabemos fazer e que vamos continuar fazendo. Aqui nós temos grandes mestres, pessoas, como disse o senador Mira Filho, que nos ensinaram, e pessoas que me viram magro e com cabelo, hoje um pouquinho mais gordo e quase careca. Também não conviver muito com Mário Garófalo, mas dentro daquilo que nós estamos procurando aprender, foi um exemplo. A primeira transmissão de um repórter foi feita por Mário Garófalo, uma transmissão externa de telefone para telefone, e ele mesmo puxou esta linha fixa. Foi um aprendizado enorme. E por que ele fez isso? Para dizer que ele era Mário Garófalo? Não. Para honrar o compromisso de comunicação. Nós, sem os ouvintes, as pessoas que estão ali nos honrando, aquelas pessoas é que fazem de todos nós o que somos. Só queria lembrar este detalhe importante, para que todos tenhamos sempre um norte, um rumo, viver em prol do que acreditamos, mas acima de tudo em defesa da cidadania. Obrigado. O Edson Charles, também da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária, gostaria de dar uma palavrinha. E eu gostaria de registrar que nós temos aqui talvez o mais jovem radialista aí do Brasil, Vicente Ramos, que tem 12 anos de idade
está aqui aprendendo um pouquinho da história do rádio. Parabéns, Vicente Ramos. Boa noite, gente. Eu sempre, antes de falar, eu sempre escuto, porque antes de ser locutor de rádio, eu sou ouvinte, e sempre fui, e fazer parte assim desse evento aqui, para mim, é muito importante, porque por muitas vezes eu bati em portas de emissoras de rádio aqui, e falaram assim, esse vesgo aí vai trabalhar no rádio, esse cara aí tem voz para ser locutor, e eu tive que partir primeiro para a pirataria, rádio pirata, e depois lutar pela legalização, porque eu não sou ilegal, e transformar aí a rádio comunitária, que tem a Lei 9.612, aí representar no Rio de Janeiro os radioamantes de Brasília, as rádios comunitárias. Participei de outros seminários aqui de radiodifusão comunitária, aqui na Câmara Legislativa. Sou funcionário da casa, sou radialista, não me filiei ao sindicato de radialistas por conta de algumas dificuldades que são impostas aos locutores de rádio comunitária, que são, vamos dizer assim, voluntários da radiodifusão comunitária. E é importante que vocês escutem os ouvintes das emissoras de rádio. Eles também querem falar, vocês formam a opinião deles. Eu fiz parte aqui de visita de várias emissoras aqui. Eu era raquítico, magrelo, estrábico, mas estava lá visitando as emissoras de rádio. Ouvi, assim, aos 9 anos de idade, as programações das rádios Planalto, Rádio Nacional. Sim, fui, vamos dizer assim, falar de mim como ouvinte, entendeu? Para mostrar a força que é o rádio e a vontade do que o ouvinte tem de ser locutor e ser comunicador também. Né? Eu ouvia e fui chacotado várias vezes por Toninho Pop, entendeu? Já fui chacotado também aí na Rádio Jornal de Brasília, Rádio Manchete, e hoje posso dizer assim que estou numa rádio comunitária, Rádio Paranoá FM. Hoje, com 2 horas de programa, à noite de sábado. Mas puxei a audiência de várias emissoras de rádio grande para a rádio comunitária do Paranoá. Implementei, estudei, batalhei. Posso dizer que hoje ganho R$ 3.500 no meu salário na Câmara Legislativa, e posso dizer que eu não tenho um carro, não tenho uma casa própria, porque tudo que eu investi foi em conhecimento de radiodifusão. Porque não tenho formação universitária, porque sou de família pobre, mas lutei para ser radialista. E hoje eu sou com orgulho. E esses 5%, 10% que deve ser destinado para a radiodifusão, eu quero que vocês pensem em destinar também para a radiodifusão comunitária, porque rádio comunitária dá trabalho. Você está 100% com a população. Enquanto vocês alcançam Brasília em 10 mil, 20 mil habitantes, em 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros de raio, você tem 100% de audiência. E esses aí são os verdadeiros formadores de opinião. As rádios comunitárias. Monteiro, aquele abraço. Você é um vencedor, meu irmão. J. Rodrigues, outro campeão. E eu que estou fora de rádio, como, vamos dizer assim, como proprietário, como presidente de associação, eu quero que vocês pensem que essa proposição de destinação de verba para a rádio foi proposta no seminário aqui dentro dessa casa, por 2 vezes em 2 seminários. Não sou do PT, não sou do Paulo Tadeu, mas nesse seminário já foi. E olha, na lei orgânica tem um artigo onde se diz assim, que seja criado o sistema de radiodifusão comunitária. Só está dentro de um livrinho. Mas até hoje não saiu esse sistema de radiodifusão comunitária. Obrigado por todos. Estou lembrando aqui, Edson, que essa proposição, que hoje está dentro da lei orgânica, foi iniciativa da nossa querida Rosemary Miranda. Parabéns, Josi. Marcelo Ramos, 2 minutinhos aí de palavrinha aí. O Ricardo Noronha também quer dar um recadinho muito rápido. Vem aqui falar para chamar, fazer a sessão para radialista. A gente... A cerveja está esquentando, mas o pessoal vai falar um pouquinho. Senhoras e senhores, boa noite. Vou falar somente 3 minutos.
Meira Filho, o qual aprendi muito. Rose, grande comunicadora. Chico Pereira, batalhador. Grande esposa, Mário Garofalo, Dona Lúcia, outra batalhadora. Deputada Eliana Pedrosa, agradecendo-a desde já por essa homenagem que, na verdade, o Luciano Barroso, que modéstia à parte, você não se lembra? Nós aprendemos juntos, puxando fio, no estado Agostinho Lima, no jogo histórico, Sobradinho e Itaguatinga. Ele está ao meu lado. Você lembra, Luciano Barroso? Muito bem. O ouvinte é a razão do nosso sucesso. Se eu for citar também nomes, seria injusto. Vou citar duas pessoas, os quais, três, eu aprendi muito. Primeiro, acima de tudo, Deus. 4. Segundo, Meira Filho, Raimundo Laranjeira e esse cidadão que está na minha frente, eu gosto muito, Ralph Siqueira. Ralph Siqueira, Rádio Fatos, se lembra? Na Rádio Capital, Rede Capital de Comunicações, e os demais presentes aqui, não vou citá-los, porque realmente ia demorar muito. Mas, de qualquer forma, eu disse que falaria 3 minutos, e vou cumprir. Porque falar muito, tem que falar para o rádio, para o ouvinte, que é a razão maior do nosso sucesso. Eu concordo, quando o Meira Filho, o mestre dos mestres, nós devemos homenagear as pessoas quando estão vivas. Lembrar delas quando estão vivas. Lá no programa O Povo ao Poder, o qual apresentamos de meio-dia às 2, onde o povo manda, o povo comanda, ninguém usa sapato com o jacaré, o vento que venta lá, venta cá. Eu costumo dizer o seguinte: quer me homenagear? Homenageie a minha pessoa que estiver viva, viu, seu Ivan Pimentel? Depois que está morto, não adianta. Desculpe, por favor, com todo respeito ao Mário Garofalo, que recebeu inúmeras homenagens. Mas então, deputada Eliana Pedrosa, a senhora não foi feliz, não. Deus a iluminou, Deus concedeu esta oportunidade para todos nós, tenho certeza absoluta, de lembrar dessa categoria que é pouco valorizada, que é pouco lembrada. Eu vou voltar ao Meira Filho, o mestre dos mestres. Em 1977, até então, Rádio Independência, eu comecei falando a hora certa com o Raimundo Laranjeira, falava 11 horas, 1 minuto. Aí, cidadão, seu Meira Filho, todo mundo conta, vou contar também, né? Ele chegou, olha, fala direito. Então, ele não se lembra disso. Mas ali que eu comecei a aprender com o Meira Filho. Porque patrão, chefe, não pode, como disse o Luciano Barroso há poucos instantes, nós não podemos bajulá-lo, nem bajular o cidadão. Quando nos ensina, o patrão, pai, e quem ensina é o filho. Então, Meira Filho, hoje fiquei muito emocionado em revê-lo. Vamos ter mais presentes aqui nessa casa, homenagem ao dia, a homenagem ao radialista. E para finalizar, nós precisamos unir. O radialista realmente é desunido. Lamentavelmente, sabe por que não tem força? Permita-me, deputada Eliana Pedrosa, perante o governo do Distrito Federal, outras categorias, através, todos aqui precisam de verbo. Todo mundo precisa de patrocínio. É porque não estamos unidos. O governador não vai receber o Marcelo Ramos, o Siqueira, nem o fulano, o Ricardo Noronha sozinho. É óbvio. Mas se houver união, se houver força, se houver participação de cada um, se unirmos, chegamos, olha, o fulano, o presidente da Câmara, o que quer que seja, nós precisamos de apoio, com apoio, lógico, com o aval dos sindicatos radialistas, nós vamos vencer. E para finalizar, gostaria de agradecer a Deus, mas a Deus mesmo, por nos dar essa oportunidade. Pode ter certeza, deputada Eliana Pedrosa. Isso aqui eu transfiro a todos os nossos ouvintes do programa Povo ao Poder, no futebol, que transmitimos. Eu tenho certeza que os demais colegas também assim o desejam. Muito obrigado pela essa homenagem. Continuo lutando pelo povo, pelos radialistas, e gostaria que vocês dessem uma salva de palmas. Mas para aplaudir mesmo ao Meira Filho e a deputada Eliana Pedrosa. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a mesa na pessoa da deputada Eliana Pedrosa, nossa colega, nossa amiga. Olha, eu realmente não poderia deixar de fazer uso da palavra para agradecer por essa honrosa e gratificante homenagem e dizer que, para mim, é muito importante receber um troféu com essas palavras, porque é uma lembrança daquilo que ficou, daquilo que está aí do rádio. Eu que comecei aos 15 anos, deputada. Comecei na Rádio Independência de Brasília, em 1973. Naquela época, os ídolos do rádio eram Meira Filho, Celso de Freitas, Marcos Rummel, na Rádio Independência aqui em Brasília. Décio Silveira apresentava o programa Caranguejo,
Cruz Comanda à Tarde era apresentado pelo Raimundo Laranjeiras. E eu tive a oportunidade de assisti-los, né, de vê-los trabalhando, e acabei me apaixonando pelo rádio. Então, iniciei um programa de rádio pela Rádio Independência, pela Rádio Capital, em 1981. Chamava-se Capital Alegre. Meu operador era o Luciano Barroso, na Rádio Capital, na época do Nelson Veiga. Luiz Alberto, do Eu de Cá, Você de Lá, era o nosso chefe, técnico e artístico. E depois fomos para a Rádio Planalto trabalhar com o senador Meira Filho, que é o nosso mestre, foi uma das pessoas que mais me incentivou no rádio. Eu me recordo, Meira, que o seu programa terminava às 10 e eu entrava com um programa chamado 2 Horas de Amor, também junto com a Rose, né? A Rose parece que tinha, era o Meira, Rose, e depois o meu programa do Meira terminava às 9, a Rose começava às 9, ia até às 11, e eu ia de 11 a 1h da tarde. O Juarez Fernandes fazia a tarde, né, Juarez? Era uma história muito bonita. E a gente hoje está vendo aqui o novo rádio que se faz no Brasil. Naquela época não existia rádio FM, e o locutor tinha a condição de se aproximar do ouvinte, aquele ouvinte que está ali, não é, que está prestigiando essa cerimônia. Mas não existia espelho para proteger, para diferenciar, para nos distanciar do nosso ouvinte. E eu apresentava o programa como se o ouvinte estivesse do meu lado. Então, foi assim que marcou a época o rádio AM, a emissora AM. E hoje alguém me pergunta, o que você acha do rádio? O rádio tem 2 fases para mim, a AM e a pós-AM, que é essa que nós estamos hoje, que não consegue dar identidade como dava a Rádio Nacional, a Rádio Capital, a Rádio Independência e a Rádio Planalto. Então, naquela época, nós tínhamos a identidade, o comunicador tinha uma identidade. Ele abria a boca na rua, todo mundo falava, você é o Ralph Siqueira. Eu até fiz questão de, na cerimônia, gravar 3 programas aqui, que eu carrego como lembrança na minha memória. Programa do Meira, pela manhã, com o cafezinho com Ralph Siqueira e os comentários sempre palpitantes do Honório Dantas. Do Honório Dantas, exatamente. 10 horas da manhã, na Rádio Alvorada, quem é que não parava para ouvir os Cobras da Notícia, com Zé Neri e o nosso querido Zé Maria? Por onde anda o Zé Maria? E, na nossa Rádio Capital, na época, Rose, o Marcelo Ramos apresentando Almoço com Roberto Carlos. Olha que coisa, que maravilha, né? Então, eu quero parabenizar a todos os senhores radialistas, as senhoras da comunicação, nossa querida jornalista que falou ali da Voz do Brasil, a história maravilhosa da Rádio Nacional, a todos vocês, ao J. Rodrigues, né, Jota? Ao Antônio Carlos, enfim, a todos os colegas radialistas. Olha, deputada, a senhora foi muito feliz. Que Deus a ilumine, e a todos aqui, e realmente um forte abraço e muito sucesso para o rádio, porque ele existe. Obrigado. Eu só gostaria de chamar rapidamente o Gongon para recitar 2 estrofes. Ele é poeta, Gongon? Aí, e depois... E o outro, e o do rádio, o nome dele Já vai. Não mostra não, Jacaré. Senão esse plenário vai à loucura. Casa do Cantador. Eu saúdo a deputada Eliane Pedrosa, todos os componentes da mesa, por causa do tempo, e também ao pai do rádio, Meira Filho. Me lembro muito bem daquela música, Moendo Café. Me lembro também Brasília, Cidade de Céu, e a sua conversa com o Ralph Siqueira. Aqui eu nunca perdia. Mas a presença dele não dá. Isso do governador José Aparecido, nós fomos inaugurar a Casa do Cantador, lá na Ceilândia. Falando nisso, pegando no deixa, eu quero convidar você, eu digo você porque você é um jovem, velho não adianta, só quando quer ser, a deputada Eliane Pedrosa e todos, vai ver todos os parlamentares, no dia 9 de novembro, 18 anos, faz a Casa do Cantador, quando o senador Meira Filho fez a locução. Vou convidar todas as pessoas que tiveram lá na época, inclusive
o arcebispo de Brasília, na época, Dom José Freire Falcão, José Aparecido, Celso Furtado, enfim, só nós que já partiram. Anotem bem, 9 de novembro. Talvez de 5 horas da tarde em diante vai ser uma festa extraordinária, se Deus quiser. Mas eu disse só assim, deputada, eu poderia declamar muita coisa, mas só 2 versozinhos, quando eu digo assim. A Eliane Pedrosa é deputada e artista. É uma grande autoridade em todo ponto de vista. É uma amiga fiel de todo radialista. Oi. Oi. Figuras nacionais, não é de Brasília, não, essa palavra nacional, até para fazer esse monumento que foi mencionado aqui, não precisa do governo. Quando essa radiofobia entrar no ar, vai recurso que vai sobrar. Porque isso é uma coisa muito justa, digo eu. Figuras nacionais, hoje estão aqui presentes, os grandes radialistas, nobres figuras decentes, vozes que são eloquentes, são luzes incandescentes. E me despedindo, eu digo, como minha identificação, eu sou Gonçalo Gonçalves, um poeta popular. Sou radicado em Brasília, natural do Ceará, um estado de nobreza que não existe tristeza, terra de Zé de Alencar. E a casa do cantador forte expressão nordestina, a central da inteligência da cultura cordelina, a maior veia poética de toda a América Latina. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao Zamora, ao Marcelo Ramos, o Tochó, Meira Filho e a Lúcia pelo acervo que eles nos cederam para fazer aquela exposição lá fora, assim como o Lunardi, que nos cedeu também aqueles rádios antigos que abriram aqui a nossa sessão. Eu gostaria de convidar todos, inclusive da galeria, para o nosso coquetel agora. E, saindo para lá, teremos uma apresentação de música pelos coquistas emboladores, Roque José, Galdino de Atalaia e Terezinha. E, neste momento, eu dou por encerrada a presente sessão, com a graça de Deus. Obrigado a todos pela presença e pelas informações ricas que nós temos aqui. O Brasil é mulher, foi mulher que eu nasci, foi onde eu aprendi, mas que eu vou encontrar. O Brasil é mulher, foi onde eu nasci, foi onde eu aprendi, mas que eu vou encontrar. Vamos cantar um pouquinho, já que nós somos coquistas, que Eliane Pedrosa mostrou a sua entrevista. Hoje nós parabenizamos a todo radialista. Aqui eu sou repentista, obrigado pessoal, porque tem gente legal, a pessoa espetacular. Você que é muito legal, quero dizer certamente, todo mundo está presente, ouvindo a gente cantar. A brincadeira da gente é pra botar no pandeiro e agradar o povo inteiro que para escutar. Eu vou dizer bem ligeiro, no pandeiro e na cultura, sem precisar de leitura, a gente apresentar. Essa é a minha cultura, mas já tá no fim da festa, e quando o cantador presta, tem que cantar e brincar. Enquanto a saudade resta, cantando a gente vem, vamos dar os parabéns pra todos presentes, tá? Eu vou dar meu parabéns pra todo radialista, que também sabe o conquista, que é vivo de trabalhar. Pra todo radialista, tem o Francisco Monteiro, que ainda é guerreiro nessa rádio popular. Tem o Francisco Monteiro, da rádio comunitária, eu também tenho arboleira no lugar onde eu chegar. Eu vou dizer a você como é que eu canto repente, cantar pra radialista, e esse é o verso da gente. Hoje nós parabeniza e a todos que estão presentes. Eu quero cantar repente, e agora vem Terezinha, porque as cantigas minhas, mas vai cantar e brincar. Agora vem Terezinha, para cantar animada, no coco da embolada, e cante que eu quero cantar. Eu vou com Deus, não tem mais nada, e agora eu cheguei de novo, e trazendo alegria o povo, e cantando pra agradar. Aqui eu volto de novo, que é pra cantar com você. Você vem pra dar prazer e desgosto, não quero dar. Eu vou rodar meu LP e cantar coco de embolada, na palavra interpretada pra todo mundo olhar. Essa festa é animada, a gente cantando agora, mas antes de ir embora eu vou pra lado de lá. Aí eu quero é cantar agora, é pra quem vai, é pra quem vem, melhor de que Deus ninguém, e melhor de que Deus não há. Você tá de parabéns, todo mundo está presente, todo mundo com a gente, nós vamos valorizar. Eu sei, o cantar arrebenta na batida do pandeiro, porque eu cheguei primeiro e mais você vai embolar. Aqui somos do pandeiro, Terezinha já cantou, vamos fazer outro
outro show do outro lado de lá. Que eu era e ainda sou, e que eu sou ainda era. Cantando eu sou uma fera quando eu começo a brincar.
camisa